Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a presença de todos. E aos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso muito obrigado. Vamos dar início à 9ª sessão ordinária de 14 de junho de 2023. Em cumprimento à resolução número 115, convido a vereadora Regina para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Salmos de 91. Aquele que abriga no Altíssimo, o descansa à sombra o Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas vocês encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilos dos Santos. Presente. Claudenir Tonjani. Presente. Jairo Leandro Durigan. Presente. João Aparecido Batista Paula. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, presente. Renata Brigaste Alavarce. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária de 24 de maio de 2023. Ata da 8ª sessão ordinária de 24 de maio de 2023. Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2023, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 8ª sessão ordinária do ano de 2023. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Carlos Murilos dos Santos. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa e o segundo secretário, o vereador Jairo Leandro Durigan. O senhor presidente cumprimentou a todos e, conforme a resolução número 115, foi feita a leitura do trecho da Bíblia pelo vereador José Aparecido. Seguindo, solicitou a primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Contando com a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença, atingir o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Iniciando o expediente, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da 7ª sessão ordinária, realizada em 10 de maio de 2023. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 7ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Dando sequência, o senhor presidente solicitou o segundo secretário que fizesse a leitura do projeto de resolução número 1/2023, autoria da mesa diretora, encaminhado às comissões para emissão de parecer. Na sequência, o senhor presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 11/2023, autoria do Executivo Municipal, encaminhado às comissões para emissão de parecer.
A seguir, o senhor presidente solicitou o segundo secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 12/2023, de autoria do Executivo. Solicitado, dispensa da leitura pelo vereador Johnny, aprovado pelo plenário. Na sequência, encaminhando às comissões para emissão de parecer. Seguindo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei complementar número 2/2023, autoria Executivo Municipal, encaminhando às comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matérias destinadas ao expediente, o senhor presidente suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciando os trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Havendo quórum, declarou aberto a ordem do dia, solicitando a mesma que fizesse a leitura da ementa do projeto de decreto legislativo número 1/2023 e do parecer emitido pelas comissões. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em única votação, o projeto de decreto legislativo número 1/2023 foi aprovado por unanimidade. Seguindo, o senhor presidente solicitou o segundo secretário que fizesse a leitura da ementa do projeto de resolução número 1/2023 e do parecer emitido das comissões. Colocado em única discussão, usou a palavra o vereador José Cruz, vídeo áudio. Colocado em única votação, o projeto de resolução número 1/2023 foi aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei número 11/2023 e do parecer emitido pelas comissões. Colocada em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em primeira votação, o projeto de lei número 11/2023 foi aprovado por unanimidade. Seguindo, o senhor presidente solicitou o segundo secretário que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei número 12/2023 e do parecer emitido das comissões. Colocada em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em primeira votação, o projeto de lei número 12/2023 foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 2/2023 e do parecer emitido pelas comissões. Colocada em primeira discussão, usou a palavra o vereador Jairo, vídeo áudio. Colocada em primeira votação, o projeto de lei complementar número 2/2023 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, logo após ao termo desta, para apreciação do projeto de lei complementar número 2/2023, declarando em seguida aberto o uso da tribuna. Nenhum vereador usou a palavra. E nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pelo senhor presidente. Câmara Municipal, Mirassolândia, 24 de maio de 2023. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sexta sessão extraordinária de 24 de maio de 2023. Ata da sexta sessão extraordinária de 24 de maio de 2023. Aos 23 e 4 dias do mês de maio do ano de 2023, às 19h40, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a sexta sessão extraordinária do ano de 2023. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Carlos Murilo dos Santos. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa e o de segundo secretário,
o vereador Jairo Leandro Durigan. O senhor presidente cumprimentou a todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, solicitando à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 02/2023. Colocado em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei complementar número 02/2023 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, 24 de maio de 2023. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 03/2023, autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 3/2023, 22 de maio de 2023. Dispõe sobre a criação de cargos em comissão de secretário de Assistência Social, chefe de desenvolvimento rural, coordenador do CRAS e assessor de imprensa e da outras providências. Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos, prefeita do município de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados os cargos de provimento em comissão de livre nomeação, exoneração, com nomenclaturas, requisito de investidura, escolaridade, quantidade, padrões remuneratórios e atribuições descritos no quadros anexos 1 e 2, a saber: A. Secretário da Assistência Social. B. Chefe do Desenvolvimento Rural. C. Coordenador do CRAS. D. Assessor de imprensa. Artigo 2º. As funções do ouvidor e da equipe da ouvidoria municipal são as descritas no anexo 2 desta lei, aquelas elencadas no artigo 11 da Lei Complementar Municipal número 87/2022. Artigo 3º. As funções do controlador interno são as descritas no anexo 2 desta lei, e aquelas elencadas nos artigos 3 e 6, 3º e 6º, da Lei Complementar Municipal número 52/2017. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Mirassolândia, São Paulo, 22 de maio de 2023. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita. Exposição de motivo. Senhor presidente, nobres vereadores, o presente projeto tem por objetivo criar cargos comissionados, imprescindíveis ao desenvolvimento de programas de trabalho e, assim, garantir o atingimento das metas traçadas pelo plano de governo. Visa também ampliar as funções do ouvidor e controlador municipais, de maneira a atender exigências apontadas pelo TCE São Paulo, TC número 7174/989/20-5, e assim garantir a plena autonomia no exercício de vossas atribuições. Assim encaminho referida propositura a esta Casa de Leis, para análise e votação dos nobres vereadores, solicitando seja
outorgado regime de urgência na tramitação legislativa para que seja possível aplicá-la de imediato. Mirassolândia, São Paulo, 22 de maio de 2023. Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos. Bom, projeto de lei complementar número 3/2023, o anexo 1 do quadro de cargos comissionados. São os requisitos de escolaridade. Secretário da Assistência Social, a referência 23, o vencimento, que é o salário 5.202,28, e as atribuições que estão na função do anexo 2. Chefe de desenvolvimento rural, ensino fundamental completo, referência 17, que é 2.723,35, né? Anexo 2. Coordenador do CRAS, ensino superior completo, com formação em pedagogia ou em assistência social ou psicologia, devidamente inscrito no respectivo órgão de classe. Referência 16, o valor financeiro 2.597,65, anexo 2. Assessor de imprensa, ensino médio completo, referência 10, 1.674, né, o salário, e 78 centavos, anexo 2. Mirassolândia, São Paulo, 22 de maio de 2023. Projeto de lei complementar 3/2023, o anexo 2, quadro de funções. As atribuições do ouvidor: atender, orientar a população junto à ouvidoria, na forma prevista da Lei Complementar Municipal número 87/2022. Processar o recebimento, a triagem, classificação, o atendimento e a distribuição às áreas competentes das demandas encaminhadas à ouvidoria. Disponibilizar as informações de interesse público, receber pedidos de informações, sugestões, críticas, elogios, questionamento, solicitações ou reclamações sobre serviços públicos e dar-lhe encaminhamento, soluções devido, identificar problemas de atendimento a usuários, registrar, classificar, controlar a tramitação internas das demandas recebidas por tema, assunto, datas de recebimento e resposta, bem como outras catalogações, consideradas necessárias atuar na prevenção e solução de conflitos envolvidos aos usuários dos serviços. Fortalecer a imagem institucional da Prefeitura junto à sociedade. Promover o intercâmbio de informações e manifestações com outras ouvidorias. Cumprir as determinações do chefe do Poder Executivo Municipal. Submeter ao julgador competente toda e qualquer demanda que envolva a matéria previamente distribuída. Conduzir a recepção e o relacionamento com o cidadão na execução dos programas e projetos referentes às políticas públicas. Manifestar-se acerca das políticas em andamento e proposta que versam sobre as matérias afetas à melhoria e aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos. Oferecer relatório mensal, trimestral e anual das atividades envolvidas, nas demandas solicitadas e soluções em respostas dadas às demandas e diversos assuntos relatados pela população. Encaminha as comissões para emissão de parecer. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 04/2023, autoria da mesa diretora. Projeto de lei complementar número 04/2023. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos,
prefeita do município de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder revisão geral ao salário dos servidores da Câmara Municipal, observando o período da inflação anual apurado pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, durante o período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2023, que atinge o percentual de 4,18%. Artigo 2º. A revisão geral anual do salário dos servidores atenderá ao que dispõe e limite estabelecido pelos artigos 37, inciso 10 e 39, parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal, Plano Plurianual e Lei de Diretriz Orçamentária. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constante do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Integra a lei seu anexo 1, que dispõe sobre o impacto orçamentário de que trata o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Artigo 5º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1/5/2023, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Mirassolândia, 26 de maio de 2023. Carlos Murilo dos Santos, presidente da Câmara. José Aparecido Mendes Ramos, vice-presidente. Regina Aparecida da Silva Costa, primeira secretária. Jairo Leandro Durigan, segundo secretário. Exposição de motivo. O presente projeto tem como objetivo garantir a revisão geral anual referente à recomposição salarial dos períodos de 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, equiparando as concessões das revisões asseguradas aos funcionários públicos municipal do Poder Executivo Municipal. De acordo com o serviço no denominado dinheiro, INPC e IBGE alcançou 4,18% percentual este limite para a concessão de revisão referente aos períodos acima imposto. Artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, prevê e assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sendo certo que a propositura em discussão prevê revisão e não reajuste salarial. Por fim, importa salientarmos que a revisão proposta não eleva os gastos com o pessoal acima dos limites previstos pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, como demonstrado no impacto orçamentário em anexo, razões pelas quais solicitamos o apoio dos pares para aprovação da medida. Mirassolândia, São Paulo, 26 de maio de 2023. Mesa diretora: Carlos Murilo dos Santos, presidente. José Aparecido Mendes Ramos, vice-presidente. Regina Aparecida da Silva Costa, primeira secretária. Jairo Leandro Durigan, segundo secretário. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos para o início da ordem do dia.
Reiniciando os trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilos dos Santos. Presente. Claudinei Tonjani. Presente. Jairo Leandro Durigan. Presente. João Aparecido Batista Paula. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, presente. Renata Brigatti Alavarce. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Havendo quórum, declaro aberto a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 11/2023. Projeto de lei número 11/2023, de 20 de abril de 2023. Autoriza a celebração de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a cessão de estagiários. Coloque em segunda discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 12/2023. Dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a Estação Transmissora de Radiocomunicação, ETR, autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Coloque em segunda discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 3/2023 e do parecer das comissões. Projeto de lei complementar número 3/2023. Dispõe sobre a criação de cargos em comissão de secretário de assistência social, chefe de desenvolvimento rural, coordenador do CRAS e assessor de imprensa e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei complementar número 03/2023. Propositura. O projeto de lei complementar número 3/2023 é de autoria do Poder Executivo Municipal. O assunto dispõe sobre a criação de cargos em comissão de secretário de assistente social, chefe de desenvolvimento rural, coordenador do CRAS e assessor de imprensa e da outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores componentes da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica. Para que salve melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Da assessora jurídica, parecer do projeto de lei complementar número 03/2023. Um preâmbulo. Aduz o projeto de lei complementar a criação de 4 cargos comissionados, implicando em uma despesa mensal de R$ 18.297,09. Na mesma propositura, especificamente nos artigos 2º e 3º, estabelecem ampliações das funções do ouvidor, da equipe da ouvidora municipal e do controlador interno, justificando que as atribuições apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Todavia, a lei específica, Lei Complementar número 87/2022 e Lei Complementar 52/2017.
ab initio. Ressaltamos que a Constituição Federal, na inteligência do inciso 5 do artigo 37, que reza: artigo 37, administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e também ao seguinte. Ao 5, as funções de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Assim, para a criação de cargos em comissão, o gestor público precisa comprovar que as atribuições serão exclusivamente de direção, chefia, assessoramento, sendo as duas primeiras equivalentes com a chefia, um nível de direção, enquanto o assessoramento precisa de um conhecimento técnico especializado. Desta forma, compete aos nobres edis analisarem o seguinte: o cargo de secretário de assistente social possui atribuições diferenciadas do cargo de coordenador da assistência social já existente. O cargo de chefe de desenvolvimento rural possuirá atribuições específicas que não poderá ser exercida por funcionários concursados? Há alguma especialidade em técnica? O cargo de coordenador do CRAS compete esclarecer que no ano de 2018, conforme a Lei Complementar 65/2018, restou criado o referido cargo, estabelecendo atribuições e requisitos. Todavia, proposição em votação modifica e retira algumas atribuições, inclusive incluindo como requisito a categoria de um nível superior de pedagogo, não revogando a lei anterior. O cargo de assessor de imprensa, não obstante ser um cargo denominado em comissão, não exige a qualificação técnica para o preenchimento, bastando a conclusão no ensino médio. Análise jurídica do projeto. Iniciativa é do Poder Executivo, estando de acordo com o artigo 68, inciso 13, previsto na lei orgânica deste município, que estabelece: o artigo 68, ao prefeito compete privativamente. O 13, prover e extinguir os cargos públicos municipais na forma da lei e expedir os demais atos referentes às situações funcional dos servidores. Este projeto de lei complementar, para ser aprovado, necessita de maioria absoluta, conforme estabelecido no artigo 146, número 5 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Artigo 146. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e alteração das seguintes leis complementares. 5. Criação de cargos e aumento de vencimentos dos servidores, ressaltando que a maioria absoluta diz respeito à metade e mais um da totalidade dos membros da Câmara. Diante do exposto, tem-se que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas que são de praxes em caso que envolve recursos públicos. Conclusão.
Pelo exposto, entendo, salvo melhor juízo, que o projeto de lei em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta casa, Egrégia Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 10 de junho de 2023. Cláudia Renata, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação, Jairo Leandro Dorigan, relator. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Regina Aparecida da Silva Costa, relator. Jairo Leandro Dorigan, presidente. José Carlos da Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente, é a primeira discussão do projeto. Eu tenho alguns pontos aqui para se referenciar em questão do projeto de lei número 3/2023, que dispõe desses cargos em ser em conjunto. Para começar, eu digo que um projeto dessa altura, né, desse nível, onde encontra também 2 projetos que nós já temos no nosso município, que é a Controladoria Interna, ela vem, sim, de uma forma dentro de um projeto de criação de cargos. Para mim, como vereadora, eu dispensaria. Mas eu quero dizer assim, dentro desses cargos que nós temos aqui, eu acho que hoje é um momento de uma discussão, né? Cabe discussão dos projetos aqui, vinculado dentro desses cargos. Que eu, particularmente, né, Regina, vereadora, analisando o projeto, ele poderia ser proposto de uma outra forma para que os vereadores pudessem ter a opção de votar naquele a qual se inteira e se acha permitido no momento. Mas veio de uma forma que não é permitido assim, né? Votando aqui em um, você está votando em todos. Votando em todos, eu estaria votando em alguns que eu vejo desajustes, né, que não cabe aqui, até em lei que nós já temos, que é um projeto complementar. Então, a gente está se complementando a algo que já existe, né? E, analisando algo dentro da lei aqui, dentro de um cargo, nós não temos essa lei ainda no município. Está se criando algo dentro de um projeto complementar que nós não temos, e isso é errado. Isso, para o órgão legislativo, eu deixo bem claro que é errado. Então, eu quero deixar bem claro, que eu poderia ter aqui, né, tem um outro projeto aqui, analisar melhor e poder votar, mas eu discordo da forma que foi colocado. Tem o cargo aqui que eu quero descrever ele, que é o cargo do coordenador do CRAS, que ele traz assim consigo uma lei que nós já temos no município, que tem uma grande atribuição, e essa aqui passaria de deixar as atribuições da lei de 2018 para passar outras atribuições, diminuindo as atribuições. Se nós já temos um projeto que já tem uma atribuição, hoje ele não seria um complementar, ele seria uma nova lei, né? Salvo engano, os colegas aí depois, né? Mas, para mim, eu justifico meus votos aqui em votar, né? Sinto muito em votar desfavorecendo, né, esses projetos aqui de criação de cargo, né? Principalmente, eu toco aqui na questão do coordenador do CRAS. É aqui que eu quero discutir, a questão do coordenador de CRAS, que ele inclui, como foi falado aqui no parecer, né, feito até algumas questões, que ele inclui o pedagogo. Aí, aqui dentro de nenhum dispositivo, nem na exposição de motivo, e nenhuma lei está falando que precisa, né, desse pedagogo. A que nós temos, 2018, não tem nenhum pedagogo.
Então, nós não estamos complementando, nós estaríamos criando. Tá? Para deixar bem... Outra coisa que fala, em especial, desenvolvimento pelo Fundo Social de Solidariedade. Até onde eu entendo, salvo engano, o Fundo Social de Solidariedade tem que ser desvinculado da assistência social. Nós entendemos, nós votamos aqui no orçamento público, no nosso orçamento, um fundo social, para o Fundo Social. Temos um orçamento para o Fundo Social. Então, eu desconheço esse em especial pelo Fundo Social de Solidariedade. Então, já são 2 parâmetros, né? E é isso que eu queria deixar aqui, eu queria dizer, né? Então, por isso, é o desfavorecimento, né, desse voto aqui meu para esses cargos comissionados. Eu quero, sim, também deixar que eu acho assim, que não é desnecessário, não estou falando aqui, não tem necessidade, né, do cargo, principalmente do coordenador do CRAS. Não é isso. Ele também está dizendo que é para um segundo CRAS. Eu não tenho, aqui não tem nenhuma base, nenhum parecer, nenhuma ciência, nenhuma exposição de motivo e nenhum outro artigo dizendo se eu tenho um outro CRAS na cidade. Até a lei que nós temos aqui, nós temos um CRAS. Para a gente votar, a gente precisa fazer a coisa certa. Porque a gente não fazendo a coisa certa hoje, lá na frente, a gente pode, eu falo a gente assim, a população pode sofrer essas retaliações. Então, a gente está aqui para fazer a coisa certa. Se a coisa for certa e não compete, o que acontece? A gente ouve aí, mas se vocês quisessem, quem quiser votar no projeto X, faz-se uma emenda. Eu acho, assim, fora de ética, porque eu deixei sempre bem claro, desde o primeiro momento que eu peguei esse projeto, eu não escondi a ninguém, nem o órgão executivo e nem os demais vereadores, o meu posicionamento. Então, ele está aqui na casa há mais de 20 dias. Daria para ter um reajuste aí com todos, né? Acredito eu. Mas também eu não posso falar algo que não compete aqui, então. Então, esse é o meu voto, é a minha justificativa. Pela ordem, senhor presidente. Hoje até à tarde, boa noite a todos, desculpa. Hoje à tarde eu estive aqui, até em conversa com a assessora jurídica, eu havia falado para ela que, pelo que eu estudei sobre as leis, em 2011, consta no Conselho, né, da Assistência Social, se eu não estou enganada, artigo 17, parágrafo 3, a inclusão de vários profissionais dentro da coordenação do CRAS, que podem ser coordenadores do CRAS. Entre eles, pedagogo, administradores, advogados, vários outros. Eu tenho conhecimento também da lei do município, né? A Lei 65, porém, neste projeto, no artigo 5º, ele fala, né, a presente lei entrará em vigor, perante sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Então, assim, eu acho que é um complemento sobre a lei de 2018. Eu entendo assim, né, que o que sobrepõe aquela, senão elas se intercalam. É assim que fala a doutora Cláudia. Então, assim, com relação à formação para a propositura do CRAS, eu acho que não compete. Eu acho que ele está dentro, porque dentro do Conselho da Assistência Social ele é permitido, né? Até na Constituição Federal, de 2011. Então, eu falo que isso não seria um impeditivo para nós. E também eu acho que, também, como a Regina falou, eu acho necessário a criação, e eu acho que uma coisa muito errada que a gente está fazendo aqui, às vezes muita gente está fazendo, é vincular o cargo a pessoas. Então, hoje, é uma pessoa que ocupa o cargo. Amanhã são outras, né? Ninguém é fixo em lugar nenhum, mesmo porque esse é um cargo comissionado. Então, a gente tem que ter muita, assim, ciência
de aprovar o que é melhor para o município, para a nossa população. Isso vai ser favorável para o município? Isso vai acrescentar, o município vai acrescentar na administração do município? Ok, vamos votar a favor, como todos aqui fazem. Agora, se achar que não, aí tudo bem. Agora, sim, com relação a forma como está escrita o projeto, é que eu fui ver novamente, Cláudia, que eu achei que eu tinha visto errado, conforme você me falou. Mas eu acredito que não, que no meu entendimento, como eu te falo, no meu entendimento, está ok. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Deixa eu só complementar. Posso, presidente? Nessa bem questão rápido, aqui, por ela ter respondido, né? Eu também estive lendo aqui essa lei. Ele fala que o pedagogo ele pode ter as suas atribuições, mas hoje eu dei uma lida boa, não como coordenadora, entendeu, vereadora? Eu não achei como coordenadora. Fala que pode atribuir aos trabalhos, o sociólogo, tem vários, mas ao coordenador, não, nós precisamos saber, porque o cargo é pro coordenador. Né? Então, eu não achei, não está exposto, está falando para o trabalho. Outra coisa que eu digo, não menosprezando ninguém, porque é até fora de ética a gente já votar um cargo sabendo para quem ele é. Né? E não é disso que nós estamos discutindo aqui hoje. Mas, até, tipo assim, para a Câmara de Vereadores, isso é muito feio. Né? Você votar um cargo já sabendo direcionado. Então, não é o nosso papel esse, né? Não é o nosso papel fazer isso. E eu quero dizer também que o nosso município, gente, é por isso que eu falo que tem que entender bastante. O nosso município, na categoria profissional, aos requisitos que são pedidos pela lei complementar, precisa estar lá a formação, está bem claro e explícito. Eu não estou assim pela pessoa, eu estou falando pela lei, porque está descrito. Né, do que precisa ser. Precisa ser da área mesmo, formado no serviço social. Não achei ao contrário disso. Então, se eu achar depois, ou se alguém achar, que possa ser o coordenador. Outra coisa que eu quero dizer, incluiu um profissional da educação, não menosprezando. O que eu falo? Nós, no nosso município, eu preciso saber disso também, até uma pergunta que eu deixo. Para incluir um coordenador do CRAS pela educação, sendo grau superior da educação, eu também preciso saber se no município está ausente do profissional da área social. Porque nós sabemos que no nosso município tem profissional, né, que pode ocupar um cargo desse, que está aí, que pode também ocupar o cargo desse. Então, na ausência, foi que eu falei para a pessoa outro dia, que até a gente conversando, eu falei, tem ausência do profissional da área social, do formado? Não, não tem. Então, eu falo que, se tem o profissional... Vereadora, 10 segundinhos para concluir, por favor. Se tem o profissional, né, eu gostaria de saber por que está criando um outro profissional para exercer a função que é do profissional da área social, profissional formado da área social. Eu deixo aqui também a minha pergunta para, né, até em documentos. Presidente, por favor, 2 minutinhos, 1 segundinho. Assim, como eu falei, eu fui estudar sobre, né, como eu falei para a Cláudia antes. Então, assim, eu não estou com a impressão aqui, que eu nem sei porquê, acho que devo ter deixado no carro. Mas eu imprimi, depois, então, eu pego e que eu li no artigo, é possível. Então, só para deixar claro, depois eu trago para você dar uma olhadinha. Pela ordem, senhor presidente, uma boa noite a todos os presentes que nos assistem pela TV Câmara, Facebook, YouTube. Mais uma vez, vem uma coisa que não é fácil para quem é vereador, porque vem em cima de criação de cargo. Criação de cargo. Eu já trabalhei com 3 prefeitos, 3.
estou no meu 3º mandato. O serviço, tanto o serviço social, esse agora criado aqui, o chefe de desenvolvimento rural, coordenador do CRAS, assessor de imprensa, não tinha. Esse serviço foi sempre muito bem feito pelos prefeitos antigos, pelos que veio antes da Célia. Então, no meu ponto de vista, eu acho que criação de cargo nesse momento não é um momento bom, porque nós não estamos passando por um momento bom na crise nacional, mundial. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a criação de cargo nesse momento não é necessário para o nosso município, porque esses cargos aqui sempre foram ocupados anteriormente e muito bem ocupados com competência. Então, eu acho que a gente teria que valorizar os funcionários que a gente tem no quadro, que muitos ocupou esses cargos que tem aqui, e muitos foi cargo de comissões também. Eu acho que a gente tem que brigar pelos que trabalham, que são as referências mais baixas, que semana retrasada, na sessão passada, para vir dar aumento, dar uma reposição salarial, como que alguém queira falar que seja, 4,18% é tão difícil para você pegar um funcionário que dá sua vida, que trabalha de dia, de sol a sol, para dar 4,18% é difícil. Para criar cargo, no valor estimado até o final do ano de R$18 mil é fácil. Aparece dinheiro. Isso que a gente não entende. Aí aparece dinheiro. Isso, estimado o ano de 2023, esses cargos vão criar 164 mil. Divide por esses funcionários para ver quanto que dá. Divide. É um momento que a gente passa, que a gente fica desanimado. Porque eu não sei se é responsabilidade do prefeito mandar esses cargos ou se é tirar o problema das costas dele. Porque ele criar esses cargos é fácil. Eu pegar um projeto e ir lá na prefeitura, fazer esse cargo, manda para a Câmara. Não, lá eles se viram. Eles se viram, eles votam. Aí a população fica contra a gente. Só que nós não temos medo. Nós não temos medo. Eu vou sempre estar lutando pelo funcionalismo público. Sempre. Essa bandeira eu venho desde o primeiro dia que eu assumi essa cadeira aqui. O vereador José Cruz trabalhou comigo esses 2 mandatos, agora mais esse. Foi a luta nossa, né, José Carlos? Sempre foi brigar pelo funcionalismo. E eu vou continuar. Muito obrigado. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Quatro votos favorável e 4 votos contrário. Assim, a presidência tem que se manifestar. Em cima de tudo que foi dito aqui, em cima do parecer, existem algumas perguntas que precisam ser respondidas. E eu não vou votar um projeto com dúvida, né? Eu acho que esse projeto ele veio equivocado de uma maneira até confusa, complicada, até para nós vereadores analisar. Alguns cargos daqueles vão ser prejudicados por conta disso, né? Mas esse é meu posicionamento, eu não voto com dúvida, eu tenho que ter certeza. Assim é na minha vida pessoal e assim na minha vida como vereador também. Então eu voto pela rejeição do projeto. Então 5 votos contrário e 4 favorável. Projeto rejeitado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 04/2023 e do parecer das comissões. Dispõe sobre a revisão anual geral do salário dos servidores da Câmara Municipal de Mirassolândia. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer conjunto. Projeto de lei complementar número 04/2023. Autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei complementar número 04/2023, de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a concessão de revisão geral anual ao salário
dos servidores públicos do Poder Legislativo em 0,4,18%. Conclusão no relator. No que toca à competência para a propositura do presente projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Legislativo. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. No mérito, o projeto é formal e materialmente constitucional à medida que dá cumprimento ao artigo 37, inciso parágrafo 4º do artigo 39, ambos da Constituição Federal, permitindo assim a revisão geral dos vencimentos e a recomposição salarial atingido pela inflação do período. Ao conceder revisão ao Legislativo, cumpriu os ditames do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, pois apenas compôs perda inflacionária, sem implicação de aumento real, a recomposição de defasagens acumulada, além das perdas inflacionárias. A finalidade da revisão geral e anual é manter atualizadas as remunerações, permitindo acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, circunstâncias que, inclusive, tornam obrigatória a sua concessão anual, no mesmo índice e na mesma data. Observa-se que foram observados os limites determinados pelo artigo 29A, inciso 1º e parágrafo 1º da Constituição Federal, de sorte que os gastos com folha de pagamento não superam 70% das receitas do Legislativo. Diante desse contexto, é possível constatar que os percentual de gasto com pessoal, advindo da revisão, não importarão em superação dos limites fixados pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistindo impedimentos legais à aprovação. Também resta cumprir os requisitos pelo artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal e do artigo 16, inciso 1º da Lei Federal 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo os quais todo ato que cria, expanda ou aperfeiçoa ação governamental e acarrete aumento de despesas será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes e de declaração do ordenador de despesa. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação de Justiça e de Finanças e Orçamento opinam pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei complementar número 04/2023. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 26 de maio de 2022. Cláudia Renata da Silva, assessora jurídica, Comissão de Justiça e Redação. Jairo Leandro Durigan, relator. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Regina Aparecida da Silva Costa, relatora. Jairo Leandro Durigan, presidente. José Carlos da Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Boa noite a todos. Em nome da mesa diretora, em nome do nosso presidente, eu quero estender todo o meu cumprimento aos demais vereadores, todos que estão nos assistindo aqui, que estão presentes, todos aqueles que estão aí nos assistindo pelas redes sociais, YouTube também, o meu muito boa noite. Eu quero dizer, gente, que não é fácil, não. Eu tenho um amigo que fala, não é mamão com açúcar, né? A gente aqui, para estar aqui, igual eu disse outro dia também, nós não podemos ser amadores. A gente tem que ser um vereador que vê pelo lado
de um todo. Seria fácil se a gente pudesse, assim, ver por um lado em particular. Não, mas não é para isso que nós estamos aqui. Mas também não é fácil, porque o nosso município ele é pequeno, a gente conhece as pessoas, a gente gosta das pessoas. Mas aqui a gente tem, às vezes, muitas das vezes, tomar posições não relacionadas a nós mesmos, mas relacionada ao bem-estar de toda a nossa população. Então, eu quero dar uma referida sobre esses projetos. Eu, como vereadora, aqui já há 3 mandatos, né? E uma exposição assim de uns projetos assim é muito chato a gente receber, porque dá-se a entender, eu não quero dizer que está sendo feito isso, dá-se a entender que, tipo assim, ou é um, ou é todos. Eu entendo que não é por aí, né? Esses projetos eles poderiam, sim, ser diversificados, porque aí cada um tem a sua visão. Se não vota num, vota no outro, e é opcional. Mas, da forma que veio, da forma que está, fica muito complicado. Mas, acima de tudo isso, a gente procura fazer o que é o correto. Não é só simplesmente olhar e falar que, que tem que ser assim. Tem que se fazer o correto. E hoje, para a gente fazer o correto, muitas das vezes você é criticado. Mas eu prefiro, né, ser criticada e fazer o correto. Quem sabe ali na frente a gente consegue achar uma solução. Eu quero dizer, isso, primeiramente, é o uso da fala, de eu usar a tribuna. Aqui é os nossos desabafos, né? A tribuna é para isso, é para ter uma explicação pessoal. E, nesse momento, é o que eu sinto. Esse momento é o que eu preciso falar. Então, mais uma vez, estava aqui, pessoas relacionadas aí, dentro do projeto. Não é nada pessoal, não é nada pessoal, mas é as relações dentro do projeto. Mas, enfim, acho que deu para ficar bem resumido a minha justificativa. Numa outra oportunidade, num outro momento, de uma outra forma, estamos aqui para fazer a lei acontecer pelo bem comum, pelo bem de todos. Vamos falar também um pouquinho assim, alegria. Nós tivemos aí ontem, completou 98 anos a nossa cidade querida, a qual eu tenho assim, o imenso prazer de estar mais de 20 anos aí contribuindo dentro dos trabalhos da cidade. Então, sou grata, primeiramente, a Deus, por me dar essa oportunidade de poder fazer parte, já de 3 gestões seguidas, e representá-la, a cidade, contribuir para que essa cidade ela vem crescendo. E a gente está contribuindo todo dia um pouquinho para que ela continue crescendo. E esse final de semana, não posso deixar de falar que logo no sábado, que foi o primeiro dia do evento, foi assim, todos os dias eu quero dizer que foi uma festa linda. Todos os dias, tudo que aconteceu foi assim para abrilhantar a nossa cidade, porque a nossa cidade merece tudo de bom. Mas no sábado a gente iniciou ali as festividades, a qual eu tenho, falei no vídeo, com muita emoção, com muita alegria. Mas nós iniciamos com o Dia da Família Cristã, e foi um dia muito abençoado para a nossa cidade. Eu creio assim que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pôde alcançar toda a nossa cidade, eu creio. E eu fico feliz também, porque é um projeto que foi feito lá em 2019 por minha autoria. Foi um projeto por minha autoria, mas aqui também eu quero deixar os agradecimentos e os parabéns para a prefeita, que se não fosse por ela também,
não tem lei que se coloque em prática, né? E ali ela pôde, logo no primeiro dia, dar essa oportunidade de abertura das festividades pela família cristã. Então, eu deixo aqui, né, os meus parabéns, né, a minha gratidão e desejar e falar que a festa, desde sábado, a cidade esteve em festa, foi tudo muito bom. E agradecer, dizer, muito obrigada, prefeita, e parabéns por tudo que ocorreu nesses dias de feriado. E muito obrigada a todos vocês pela atenção. Mais alguém? Não. Nada mais, encerro a presente sessão e uma boa noite a todos.